Boas, neste vídeo eu quero dar a conhecer a obra A Liberdade e os Escravos, esta obra aqui da minha autoria, que já chegou à minha casa, exemplar já chegaram à minha casa, e quero falar um bocadinho acerca dela. Uma obra que, como é que eu ia dizer, tem texto. Primeiro é uma obra pequenininha, é só um pequeno ensaio para incentivar a reflexão acerca da condição de escravo e acerca da liberdade no sentido geral. É uma obra que se realiza tanto no sentido conotativo como no sentido notativo. Às vezes é um bocado difícil perceber quando é que eu estou a falar conotativamente ou quando é que eu estou a falar denotativamente. Porque às vezes eu sou um bocado forte assim a dizer as coisas e há questões assim colocadas assim profundamente que são denotativas, mas também há questões ou há afirmações que são conotativas. O mais importante desta obra, deste pequeno ensaio, que é um combinado de uma síntese muito do trabalho que eu tenho desenvolvido, tanto no canal do YouTube como na obra Ensaio Surrealismo, como o meu trabalho no sentido geral, que é basicamente uma obra para pôr a pensar, para pôr a refletir acerca das coisas. Vou ler esta a contracapa. Vou ler a contracapa, por exemplo. Há mil e uma formas de ser escravo. Tende-se a acreditar que a condição de escravo é uma realidade que acontece fora para dentro, como se a responsabilidade da escravatura fosse única e exclusivamente do outro, aquele que escraviza. Uma questão política, social, cultural, ética, jurídica, relacional e extrínseca. Esquece com muita frequência da mais destruidora escravatura, a que acontece de dentro para fora. Aquela em que o próprio indivíduo rejeita a própria liberdade de forma inconsciente, de forma inconsequente. É esta escravidão que esta obra aborda e desconstrói filosoficamente. Isto é uma obra basicamente para pôr a pensar. É um pequeno grande ensaio. Com toda a legitimidade para dizer isso. Gostei de um comentário que fizeram e foi colocado aqui nesta lombada aqui, que é feita por Elisa Antunes, da Empório Editora, que é a editora desta obra. Pronto. Com uma estratégia argumentativa magnetizante, o novo ensaio de Filipe Ricardo Calhau, A Liberdade e os Escravos, constitui um retorno às complexas relações entre o ego e a consciência e à dissonância entre o real, o simbólico e o imaginário. Gostei. Gostei do comentário. Gostei bastante. E vou ler aqui, escolhi ler aqui uma coisa logo à introdução que eu achei, que eu gostei muito de escrever e que eu acho muito interessante para dar a conhecer aquilo que será dito, ou muito daquilo que será dito na obra no sentido geral. Então eu vou passar a ler, é fantástico, fininho, não tem nada a ver com o ensaio sobre o individualismo. Parece que passei de 8 para 80, ou de 80 para 8. Então eu passo a ler. Há mil e uma formas de ser escravo. Tende-se a acreditar que a condição de escravo é uma realidade que acontece fora para dentro, como se a responsabilidade da escravatura fosse única e exclusivamente do outro, aquilo que escraviza. Uma questão política, social, relacional, cultural, ética e jurídica. Esquece com muita frequência da possível e mais destruidora escravatura que acontece de dentro para fora. Aquela em que o próprio indivíduo rejeita a própria liberdade, de forma inconsciente, de forma inconsequente. Sim, é possível ser escravo de dentro para fora. É possível escolher-se a própria condição de escravidão, de forma inconsciente, voluntária mas inconsciente. E quando é que isso acontece? Acontece, por exemplo, quando se vive com base no medo. Esta é a grande questão também. Acontece, por exemplo, quando se vive com dependências emocionais, intelectuais, espirituais, etc. Acontece quando se apega a algo, seja o que for. Crenças, pessoas, autoridades, ídolos, conceitos, ideias, ideais, ideologias, paradigmas, arquétipos socioculturais, religiões, etc. Apega-se quando não se quer abrir mão de algo, quando se quer conservar algo, quando não se quer permitir ser livre, ou quando não se permite ser livre. E quando não se permite ser livre, reduz automaticamente a uma condição de escravo. Neste caso, não é o outro que escraviza o próprio, é o próprio que se auto-escraviza.
Aquele que é livre, aquele que escolhe a sua própria liberdade, aquele que escolhe fazer uso da própria liberdade, que já lhe é inerente, é senhor de si mesmo. Aquele que se apega, aquele que nega a própria liberdade, torna-se escravo de si mesmo. A maior de todas as escravaturas é a autoimposta. A autoescravatura é a que mais calca cada ser livre. E o pior de tudo é que acontece de forma inconsciente. Isto é uma pequena reflexão acerca de uma condição de escravo e até de ignorância por escolha, porque uma parte da nossa ignorância é uma questão de escolha, são as nossas escolhas, que muitas vezes nós dedicamos muito tempo, energia, recursos da nossa vida para fazer coisas que não nos trazem realização e que também não nos ampliam a consciência, e nós podemos, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade, seja ela como for, mudar. Nós podemos fazer mil e uma escolhas. Nós temos essa questão da liberdade e da multiplicidade hipotética, como eu falo no meu trabalho, até na obra Ensaio sobre o Individualismo. Nós temos a possibilidade de escolher entre isto e aquilo, e aquele outro, e aquele outro. E às vezes nós fazemos escolhas que nos reduzem a condição de ignorância, porque nós não fazemos escolhas que elevem a nossa consciência. Nós fazemos escolhas, mesmo de forma inconsciente, que nos colocam em posição de dependência emocional, intelectual, espiritual dos outros e não só. É uma posição de escravos. E é uma reflexão diferente, porque normalmente uma pessoa pensa a escravidão como se houvesse o malfeitor, e é um flagelo na mesma, que escraviza as pessoas. A escravidão já foi politicamente e juridicamente abolida há muito tempo, há algum tempo, e os portugueses tiveram muito... foram dos primeiros, se não me engano. Mas as pessoas esquecem-se com muita frequência de uma outra forma de escravidão em que a própria pessoa, escravo, entre aspas, tem responsabilidade nisso. Por causa da forma como escolhe. Por causa da forma como usa a sua liberdade, o seu princípio livre. Então esta obra, ela põe a pensar profundamente acerca da responsabilidade que nós temos relativamente à nossa liberdade e à forma como nós usamos uma liberdade que já é inerente. E à forma como nós nos relacionamos com os outros, com o mundo no sentido geral, com a sociedade, com as ideias, em que muitas vezes nós tornamos-nos escravos de forma inconsciente e inconsequente, sem nos apercebermos disso. Sem consciente, sem nos apercebermos disso, acaba por ser redundância quase. E é importante nós pensarmos profundamente acerca disso. E esta é uma das grandes importâncias da filosofia, no meu entender. Pôr as pessoas a pensar, incentivar a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Esta é uma das grandes missões ou objetivos desta obra. Incentivar a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Não pretende julgar, não pretende atacar, pretende provocar, sim, mas não é as pessoas, é o pensamento. Pretende provocar e incentivar a, volto a repetir esta trilogia, curiosidade, liberdade e independência intelectuais. E há aqui uma, agora eu estava aqui a dar uma vista de olhos, e há aqui porque isto aqui são pequenos ensaios, dentro de um pequeno ensaio. São pequenos textos. É uma obra acessível até, não tem nada a ver com a obra Ensaio sobre o Individualismo. Eu passo a citar então. Um pequeno texto. O que é a tradição para o escravo? Uma necessidade. O que é a tradição para um homem livre? Uma contingência. O homem livre não segue tradições, não imita tradições, sem primeiro as colocar profundamente em causa. Muito menos se apega às mesmas. Pois sabe que aquele que se apega a algo é seu escravo. E qualquer escravo é um miserável. Não por condição ontológica fundamental, necessária, originária, mas por escolha. Mais um pequeno texto que põe uma pessoa a pensar profundamente acerca da forma como vive a vida e da forma como se realiza ou como põe um bocadinho a pensar também acerca da forma como ou da responsabilidade que nós muitas vezes temos, e cada caso é um caso, relativamente à nossa ignorância. Porque nós, todos nós, eu faço aqui uma pequena reflexão, todos nós vivemos com um estado natural de ignorância. Nós não sabemos tudo. Mas nós temos o poder para conhecer coisas, para ampliar a nossa consciência de uma maneira ou de outra. E podemos fazer uso desse poder, dessa liberdade, ou não. Isso compete a nós.
Claro que cada pessoa está na condição em que está, tem o contexto em que está, tem a particularidade da sua própria vida e o intuito desta obra não é julgar nem ser moralista, mas toda a gente tem os seus recursos e pode e deve usá-los para se tornar uma pessoa mais consciente, mais livre. Porque nós, com a nossa liberdade, podemos incentivar a nós mesmos e realizar a questão que eu falei daquela trilogia, curiosidade, liberdade e independência intelectuais, ou pode simplesmente não fazer uso dessa liberdade para pensar acerca das coisas, para colocar as coisas em causa. E nós temos esse poder. E se temos esse poder, também temos essa responsabilidade. E esta obra aborda a questão da escravidão e a questão da liberdade de uma forma muito particular. É uma obra filosófica, no meu entender, profunda, poderá não ser tão imediata, mas é de leitura fluida. Espero que gostem, espero que leiam se quiserem. E para já está tudo. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like porque é importante fazer crescer o canal. Procurem a obra, podem comprar, se estiverem interessados, podem comprar ou podem encomendar, dependendo da forma como, do sítio onde morem, seja o que for, em formato de papel, mas podem também, e cada vez mais é assim que as pessoas fazem, comprar em formato e-book. E isto é tudo muito simples, basta procurarem e safam-se facilmente. E se quiserem contribuir para o crescimento do canal ou para a sustentabilidade do canal, basta tornarem-se patronos, se vocês entenderem, e com €1 por mês, em patreon.com/filiferrecalhau, contribuem para o crescimento do canal, para o crescimento e sustentabilidade do canal. O que seria fantástico. Porque se acham que eu estou a contribuir de uma maneira ou de outra para o crescimento consciencial, com conteúdos, acho que seria interessante para quem pode contribuir minimamente para a sustentabilidade e crescimento do canal. E comprei esta obra fantástica, este pequeno grande ensaio fininho, que é A Liberdade dos Escravos. Uma obra fantástica. E cumprimento filosófico.